Saudações aí, rubro-negras. Muito tempo que eu não apareço aqui, hoje num formato um tanto quanto pocket show. Vou fazer um programa mais curto, mais direto, sem tanta enrolação. Estou hoje aqui com o Márcio Lopes, meu irmão, meu parceiro aí de longa data, para a gente tentar, meio que, não sei se chega a ser um pré-jogo, também não sei se chega a ser um de torcedor para torcedor, mas é o que eu estava brincando no grupo, né? É mais, eu acho que um desabafo, né? Um desabafo coletivo aqui. É muito triste, é, Flamengo numa final em que não há aquela mística de Flamengo. Eu acho que é a final mais broxante que o Flamengo já chegou na sua história, cara. A gente sempre ficava falando, sempre fala, na verdade, nas nossas lives, né, sobre o Campeonato Brasileiro de 2020, que foi ganhando no celular, que não tem nenhuma imagem positiva daquela campanha, em que o Flamengo chegou na liderança na penúltima rodada, né, num jogo triste, e a gente foi campeão perdendo para o São Paulo, para esse mesmo São Paulo, que a gente vai disputar amanhã a final. O Flamengo chega em crise, o Flamengo chega num momento completamente instável, num momento completamente desfavorável, e a gente é chato, porque é esse momento que a gente fala, nós avisamos, o programa RN alertou, e tudo aquilo que a gente alertou, os mais velhos, né, Pedro, Silvano, Petrone, Marini, que estão aqui há mais tempo, desde 2018, e eu estou aqui, né, tentando alertar desde novembro, outubro de 2020, o Márcio entrou um pouquinho depois de mim, e a gente está sempre alertando tudo isso que ia acontecer. A gente alertava a verdadeira índole, né? Os verdadeiros planos da ideologia que entrou em 2013, que resultaria no golpe, esse mesmo golpe que está em curso. Não foi porque o Landim teve uma derrota no meio da semana que o golpe foi cerrado, foi derrotado. Não, o golpe continua nesse exato momento. E tá aí, hoje a gente vê. Ontem teve uma reunião dos jogadores em que ninguém pôde entrar, apenas os jogadores. Então, assim, hoje quem manda no clube são os jogadores. A gente tem um presidente omisso, um presidente frouxo, um presidente vagabundo, um presidente que está na mão de outros vagabundos. Esse mesmo presidente que está sendo processado pelo Ministério Público por desvio de 100 milhões de reais em fundos de pensão. A gente tem um VP geral que xinga torcedores e que faz conta fake no Twitter para atacar seus adversários. A gente tem um VP de futebol vereador semi-analfabeto ou analfabeto funcional que ninguém sabe qual é a sua função ali. A gente só sabe da sua estreita amizade com o Bertolucci, o tal agente que só ele traz jogadores para o Flamengo. A gente tem um Bruno Spindel, que é um banana. A gente tem Juan e Fabinho, que ninguém sabe o que fazem naquele elenco. E a gente tem um jogador, o elenco mais mimado, mais sem sangue, mais bunda mole, mau caráter da história do Flamengo. A gente tem um camisa 10 cachaceiro, vagabundo, mimado, e a gente entra numa final de Copa do Brasil, que era para estarmos empolvorosos, éramos para estar animados. Hoje, pré-jogos de 3, 4 horas seguida, com todo mundo do programa RN participando, e a gente está aqui. A gente está aqui desanimado, a gente está aqui sem perspectiva. Mas Hugo, o São Paulo está muito mal também. Está mal também. O futebol do São Paulo está muito mal. É verdade. Ninguém aqui vai achar que o São Paulo é as mil maravilhas, não. Mas no São Paulo, a gente tem algumas coisinhas. Há um ambiente profissional. Você não vê jogador treinando, indo para treino, bêbado. Você tem um técnico que, mal ou bem, com as suas limitações ou não, é respeitado pelo grupo. Você tem um presidente que manda ali. Só nisso, o São Paulo já está quilômetros à frente do Flamengo. A gente vai ter um Maracanã possivelmente amanhã, não vou dizer vazio, claro que não, mas que não vai estar lotado, porque a política de ingressos corroborada por essa gestão e elogiada por essa gestão colocou ingressos proibitivos. E eu, digo eu, pessoalmente, particularmente, e eu não vou falar pelo grupo, mas eu, pela primeira vez numa final do Flamengo, eu simplesmente vou abrir mão. Eu não vou ver esse jogo. Não porque ser este jogo, mas é um afastamento gradual
que eu já adotei na minha vida em relação ao Flamengo. Flamengo de antigamente, aquele Flamengo que a gente conheceu, não existe mais. Hoje é uma coisa que usa o nome e as cores do time e nada mais. Mas, enfim, a gente ainda vai falar um pouquinho, bastante aqui, apesar de hoje ser um programa um pouquinho mais curto, mas eu acho que já deu para entender por que e em que e como, né, a gente está nesse pré-jogo ou de torcedor para torcedor, o grande desabafo, ou então até o grande conformismo. Fala aí, Márcio. Zé Algão, meu amigo, saudações rubro-negras. Um abraço para toda a galera aí que vai estar ligada nesse vídeo. Pois é, cara, é um mix de tudo, né? Mas, diante de tudo isso que você falou, eu acho que a palavra conformismo, no atual momento, não só nosso, né? E aí muita gente já se perguntando, poxa, o programa RN não está fazendo um pré, um pós, né? O que aconteceu? Né? Vocês desistiram, vocês entregaram para aqueles lá do outro lado, né? Vocês desistiram? Não, a gente não desistiu, cara. Porque assim, né? Em outras épocas, né? Onde e a gente sempre faz isso aqui, principalmente o Silvano fala muito, né? E já tivemos times muito piores, né? Mas muito piores mesmo, mesmo. E aí não vamos comparar as épocas do futebol, vamos falar dos times, né? E de que forma o Flamengo chegava para diversas finais, né? E pela primeira vez, é, e não é uma novidade que o Flamengo chegue em crise numa final, né? Mas dessa vez você vê pelo nosso próprio lado, por parte de muita torcida hoje com a rede social, muita gente também chateada, de saco cheio, né? Não vou entrar no mérito se vai ver o jogo, se vai apoiar depois ou não, mas enfim, do momento, né? Acho que bom que alguma coisa aconteceu. Eu mesmo ontem, aqui no centro do lugar onde eu moro, parei para tomar café, e aí o dono da cafeteria lá, ele estava conversando com um cara que era São Paulino, aí eu tô ouvindo aquele negócio, blá, 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 e aí o dono falando, cara, eu tô de saco cheio, eu não vou perder meu tempo vendo esse jogo. E na hora eu saquei que o cara era flamenguista, eu pedi para ingressar na conversa. Falei, amigo, você é flamenguista? E tal? Eu sou. Aí começamos a conversar, eu falei, olha, eu tô de férias, eu tô, eu já estava me programando para ir nesse jogo, mas diante de tudo que aconteceu e desde fevereiro, né, com aquele jogo com o Al Hilal, eu desisti, né? Então é um mix de tudo, cara. A nossa temporada, infelizmente, já acabou há muito tempo, né? E não tem nada de positivo. Não é Jorge Sampaoli, não é Felipe Luiz agora, não é Gabi Mídia, não é Pedro, não é Bruno Henrique, não é ninguém, né? Presidência, a presidência do Flamengo, é seu Rodolfo Landim, é seu Marcos Braz, é seu Bap, é seu Bruno Spiller, é seu Cacau Cota, é todo mundo. Não adianta. Que cultura é essa? Que vice-presidente de futebol é esse? Né? Que com 3, 4 jogos, o cara simplesmente abandona o técnico de mão, o cara larga na mão dos jogadores, os grupinhos, né? As panelas que ultrapassam qualquer limite, ultrapassam qualquer respeito ao clube que os empregam. Né? São funcionários do clube, eles têm carteira assinada. Né? Então, como é que você chega no ambiente, como é que você chega num trabalho, né? Somente o futebol, né? Isso é um grupo ali de 30, 40 jogadores, mais o seu staff, todo o staff, mas você está carregando ali uma paixão, cara. O esporte é uma paixão, o esporte é uma válvula de escape. O esporte dá muito dinheiro para esses caras. E nós aqui que estamos no grupo de 40 milhões ficamos sofrendo, muitos dizem à toa, né, por causa de 22 caras correndo atrás de uma bola. Né? Mas esses caras estão nadando no dinheiro, né, e aproveitando qualquer 2 joguinhos aí de boas performances para poder aumentar o seu salário e fazer sua independência financeira. Então, assim, é um absurdo, né? Concordar com você e dizer também que amanhã, na hora do jogo, depois de muitos anos, né, eu estarei fazendo uma outra atividade. Não é ver esse jogo, né? Posso até ver depois o tape, né? Já passou, né? Você teoricamente já sabe do resultado. Até nisso eu estou me policiando também, né? O jogo do Atlético Paranaense no meio da semana, eu fiquei sabendo do resultado no dia seguinte, né? Dormi muito cedo, né? Fiquei sabendo no dia seguinte porque abri lá e vi as mensagens de vocês, né? Mas enfim,
Muito triste, cara. Muito triste eu vir aqui na rede social, que é um argumento, que é uma coisa que a gente tem hoje para usufruir. Muito triste vir aqui hoje e eu que me descobri flamenguista já há 36 anos, né? Com 7 anos, com 8 anos, né? De idade, descobri ser Flamengo, chegar a esse ponto que talvez fosse o melhor de todos, mas disse no último de torcedor para torcedor que eu participei, que dinheiro e política são as piores palavras aí que podem ser acopladas aí a esse meio, né? Na verdade, várias coisas, né? O dinheiro usado para o dinheiro quando tem muita ganância, né? Você sabe onde é que qual é o resultado. A política então nem se fala, né? Então o Flamengo é isso, cara. O Flamengo é isso. Me chateia, nos chateia, né? A falta de profissionalismo, a bagunça que é, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Com relação ao São Paulo. Vamos falar da final, especificamente comparando os times, que são dois times horrorosos que não vivem fases boas, né? Mas você falou uma coisa muito importante. São Paulo não tem jogador bêbado. O torcedor de São Paulo, ele tem uma cultura, assim como o torcedor da maioria dos clubes paulistas, e esse ano a gente viu muito disso, né? Tem lá, parece que em São Paulo tem o tal do disque balada. Pegou um cara na night, na putaria, o Arboleda esse ano sofreu isso, zagueiro deles, que não sei nem se joga. Né? Então, por aí você já vê. Enquanto lá no Rio de Janeiro, a nossa torcida maravilhosa encontrou seu Gabi Mídia uma ou duas vezes lá no Espaço Hall, antigo Barra Music, né? E foi abraçar o cara, foi cantar com o cara, foi beber uísque com o cara. Então aí, né, você já percebe, né, que ao mesmo tempo que essa cultura que já vem de anos, né, e a gente mesmo, o Silvano fala isso, eu concordo, e a gente acompanhou já há muito tempo, a gente sabe, em outras épocas, nós mesmos zoávamos o próprio time do Flamengo, né, chegando em finais, todo capenga, que não sei o quê, aí entrávamos nas questões folclóricas aí de Obina, etc e tal, dando só um exemplo do Obina, né, mas hoje não, hoje não, hoje não. Você tem esperança, apesar de tudo, né? Que um Bruno Henrique possa resolver um jogo? Ainda que resolva, meus amigos. Aí vocês vão avaliar, dar a opinião de vocês, podem colocar nos comentários depois. O Flamengo precisa colocar esse título no seu hall, no seu Wikipedia, né? Como campeão da Copa do Brasil de 2023. Precisa, apesar dos pesares, ou você acha isso interessante? Você acha que o Flamengo tem que colocar isso onde seja lá o que for, né? Ou você acha que o Flamengo realmente não merece? Você acha que esse título vai apagar todo o seu sofrimento durante toda a temporada do Flamengo por causa de uma sequência de 2 jogos? Hoje a Copa do Brasil é diferente. A Copa do Brasil, o Flamengo entra por estar na Libertadores, então não joga muitos jogos, né? Aquela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fase, ele entra já numa terceira, quarta fase, né? Ainda assim tomou uma porrada daquele Maringá, né? Então, teoricamente, cara, vem no embalo de Libertadores, apesar da eliminação, cara, o foco é ali, mas não. A própria imprensa já esconde, já faz com que o torcedor que quer saber de nada, quer saber só do resultado final. O Flamengo foi campeão. Né? A própria imprensa esconde, a própria imprensa, em vez de divulgar o jogo pela tradição, por tudo, né? Ela coloca lá 60, 70 milhões para o campeão. Dinheiro de novo na frente. Dinheiro ao tempo todo. Né? E cada vez mais, justamente esse Flamengo, o futebol, né? Que a gente fala muito, o futebol de antigamente não existe mais. Quando a gente fala isso, cara, assim, hoje há muito mais profissionalismo, há muito mais investimento, há muito mais estrutura, mas quando a gente fala que a gente queria ver o futebol lá de trás, é dentro de campo, é passar por cima de qualquer coisa, né? Hoje você não tem salário atrasado no Flamengo, né? Então a coisa quando vem muito fácil para você, né? O cara acaba entrando numa rotina, aconteça o que acontecer, ou haja o que hajar, né, no português popular aí, né? Dia 5 meu salário está na conta e foda-se o que der de resultado dentro de campo. Enquanto isso, nós pobres aqui, pobres mortais, vamos sofrendo, vamos nos afastando,
né? Quero só reforçar e frisar que é um afastamento meu de momento, não de momento, mas já de 7 meses, desde fevereiro. Quem acompanha aqui sabe o que eu falo, contra o Al Hilal, por aquele jogo. Cara, ali eu já vi que a temporada do Flamengo ia ser horrorosa. Parece muito fácil falar agora, 7 meses depois, mas não. Basta pegar aí, quem segue, quem acompanha a gente sabe muito bem disso, né? E lamentavelmente não verei essa final, não terei argumentos para falar, talvez depois veja o tape, né? E, enfim, é muito chocante, cara. É triste demais mesmo. É triste demais você ter que virar as costas do Flamengo por causa de um grupo de pessoas, né? Fique bem claro. Estou virando as costas do Flamengo nesse momento por causa de um grupo de pessoas que estão lá. Se essas pessoas de repente saírem, a gente volta depois. Segue aí, Leozão. Mas o que você falou agora, Márcio, é interessante. É por causa de um grupo de pessoas, mas com o silêncio conivente de milhões. É, perfeito, perfeito. Silêncio conivente de milhões, né? Ainda assim, uma meia dúzia aí, né? Tentou pegar um discurso nesses meses, porque viu que não tinha jeito, né? E quando eu falo meia dúzia, é essa meia dúzia aí de internet, né? Que se aproveita dessa questão de inscritos, né? Parece muito cômodo. Parece que agora eles descobriram o Brasil. Eles descobriram o Brasil, né? Mas falam que é conivente. Então, sempre dormimos tranquilo, né? De que sempre nos antecipamos, né? Sempre nos antecipamos. Os resultados até então que eram conquistados mascaravam o que eram os bastidores. Vou ser chato de novo aqui. A coisa que eu mais repito nas lives do programa RN. O Flamengo é uma empresa. Existem jogadores com carteira assinada. Na sua empresa, você aí, ó, tem a famosa Rádio Peão. Eu tenho certeza que você, na sua empresa, meu amigo, você é assalariado aí como eu, assim, contratado assim como eu, que não ganha essa fortuna, quando dá uma merda, quando teu chefe faz uma merda, quando teu gerente faz uma merda, você na hora do almoço, na hora do intervalo, do cafezinho, você vai fazer uma rádio peão, ou você vai ouvir algo da rádio peão. Tá tudo uma merda. No Flamengo é a mesma coisa. No Flamengo é a mesma coisa, né? E ninguém deu valor a isso. E ninguém deu valor a isso. Então, o programa RN não precisava ter ninguém lá dentro. O programa RN sabe, tem pessoas sérias e sabe muito bem que a gestão estava amarrada em conquistas dentro de campo, em resultados dentro de campo, em gols, gols contra, gols cagados, enfim. Enquanto isso, os bastidores, ó, se apegando a títulos, né? Jogadores que acham que tem crédito, jogadores que acham que merecem estátua, jogadores que vão encerrar carreira no Flamengo. Tá bagunça aí, ó. E não tem uma coisa chamada disciplina. 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 Esse é o ponto. São Paulo pode ganhar essa final porque tem disciplina. Tem um jogador lá deles que sabe muito bem, apesar de ser farrista, boleiro, já está em fim de carreira, mas ele viu que quando a merda apertou, ó, por mais que tivesse um dinheiro a mais na conta, falar, ah, acabou, meu irmão, vou meter o pé daqui. E ele sabe muito bem que isso pode contar a favor deles lá. Então ele está quietinho na dele, mas sabe como é que é lá dentro, sabe como é que é no Ninho do Urubu, e vai com certeza inflamar os jogadores do São Paulo. No próprio sorteio da final, eu comentei isso, estava ele junto com o Rafinha, junto com o Caleri lá, o jeito que os caras olhavam para as bolinhas do sorteio, é a hora que os caras, é a hora que eles deles, eles precisam disso agora. E tem que ser em cima do maior clube do Brasil até então. É por aí. Cara, é complicado, porque eu não vou ver esse jogo. Eu vou a um show amanhã, show de rock, e esse meu afastamento do Flamengo é algo sem volta. Não me identifico mais com o Flamengo, não me identifico mais com esse grupo de jogadores, nunca me identifiquei mesmo, mas enfim, com o que está se passando ali de Flamengo, não me identifico mais. A última vez que eu fui ao Maracanã foi uma enorme decepção, porque ali eu vi que aquilo ali eu não faço mais parte daquilo, né? Então eu fico vendo, vamos lá, vamos botar aqui as duas possibilidades. Flamengo campeão da Copa do Brasil. A gente vai ter que ver um Gabigol rindo cinicamente, se achando o príncipe abaixo apenas de Zico, como se não houvesse Leandro, como se não houvesse Rondinelli, né?
enfim, como se não houvesse Carlinhos, como se não houvesse Júnior, que também é um babaca, mas é um gigante na história do Flamengo, como se não houvesse Pet, Sávio e outros, né? Adriano. É campeão, Gabigol sai com salários de 45 milhões, renovados até 2068. A Panela renovada por mais 2, 3 anos, né? Marcos Braz saindo, fumando seu charuto fortalecido, falando que ele tinha tudo planejado. Juan falando que os 50 dias de férias deram certo, né, no momento que tinha que dar. Aí vem BAP levantar a taça junto, vem lá o Boca de Boquete do marketing, aparecer na foto dos campeões. Aí o início de contestação, o início de pressão que a torcida do Flamengo está começando a ter em setembro, depois de 5 ou 6 vices, né? 5 ou 6 perdas de títulos, isso tudo vai morrer. Isso tudo vai morrer. Porque a gente sabe que a torcida do Flamengo é tão passional que ela é muito fácil de ser Eu, manipulada, né? E aí a gente tem uma outra possibilidade, que é o Flamengo perder essa final. E eu nunca pensei que eu fosse falar, e eu estou falando por mim. Eu não represento o programa RN, não. Estou falando por mim, Hugo. Eu quero muito que o Flamengo perca essa final, porque é a única chance do Flamengo, da torcida, implodir essa estrutura podre que se apoderou do Flamengo. É tirar Landim, é tirar BAP, é tirar Valim, Dunches de Abreu, Cacau Cota, Marcos Braz, Juan, Fabinho, Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz. Chega, o Flamengo não sobrevive mais a isso. Essa gestão é canalha. Essa gestão é derrotada. Mas, Hugo, o Flamengo ganhou não sei quantos títulos desde 2019. Quem ganhou foi o Jesus. Quem ganhou, quem salvou essa gestão foi o Jorge Jesus, lá atrás. Vamos lembrar que a gestão começou com Abel Braga. Quem pediu o Gerson, quem pediu o Pablo Mari foi o Jesus. Foi o Jesus que pegou a porra da chave do ninho e colocou desde o cozinheiro ao fisioterapeuta, ao médico, colocou a porra toda lá e implantou profissionalismo. Os títulos que vieram depois de Jesus foram ecos ainda do Jesus. Jesus é que salvou a bunda do Landim. Então, assim, mas e até voltando ao que a gente estava falando no grupo, hoje, Fluminense 2, Vasco 4. Um jogo bacana, eu vi o jogo todo. Um jogo com dois times ultra mega limitados, jogadores bem razoáveiszinhos, né? Mas dois times que queriam comer a bola, dois times correndo com vontade. E a gente estava até falando, porra, Flamengo, quantos títulos já ganhou com times mais ou menos, mas ganhava na disposição, ganhava na raça, ganhava na torcida. exato. Então, assim, o que a gente está vendo hoje no Flamengo não é mais Flamengo. Simplesmente não é mais Flamengo. Então, dá muita. Não é mais indignação, porque a gente já passou da fase de indignação. Mesmo porque o golpe já está em andamento, né? E esse golpe, esse ano a mais que o Landim quer tanto, é o ano justamente que vai ser fechada a SAF. Então, assim, não tem muito para onde correr. Por isso que eu acho que o Flamengo só vai sobreviver, né? É, só vai sobreviver caso haja uma tragédia não como a do dia 8 de fevereiro de 2019. Outra tragédia desportiva, né? Nem vamos falar aqui da tragédia do dia 8 de fevereiro, porque aí a gente precisa de É, um programa inteiro só para falar disso, né? é, Inclusive das não condenações que provavelmente vão ter, né? Mas uma tragédia esportiva, exato. uma tragédia que coloque a torcida ainda mais em convergência, em linha de confronto com essa diretoria safada. Eu vou falar aqui rapidamente, só para a gente também não perder o foco do jogo de amanhã. Eu já vi duas fontes, né, na internet com possíveis escalações. Uma falando que vai ser a mesma escalação contra o Botafogo, ou seja, com Gabi Leibel, Cachaceiro, Mor, né, no banco.
Essa aí foi dada pelo Vene. E a outra, que eu vi no Globoesporte.com, falando que vai no 4-3-3 com Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabi Leibel na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro no meio. O que eu posso falar? Tanto faz. Tanto faz como tanto fez, porque o problema do Flamengo não é tática, não é escalação, o problema do Flamengo é muito maior. Aí seria sei lá, talvez o 60º time diferente desse treineiro aí que a gente tem, né? Porque não consegue repetir, né? E não sabe o que fazer, né? Sobre essa questão aí de campo, uma declaração que ele deu há uns jogos atrás, aí, uns meses atrás, ele disse que os jogadores precisam se adaptar ao que o técnico pensa sobre o futebol, né? Ele já era ruim para mim. Quando ele falou isso, né? Aí ele morreu de vez, né? É, é, isso aí teria que ser um meio termo. Não é possível, cara. Não é possível. Se você realmente levar isso ao pé da letra, o Jorge Jesus realmente só comprova que ele é um merda, porque ele saiu do Flamengo, né? Com um esquema de jogo X que ninguém conhecia, que revolucionou até então o futebol que todos nós víamos, falando de Brasil, né? Com aquela tática suicida, aquele abafa suicida, aquela marcação em cima dos adversários, né? Depois Jesus voltou para o Benfica, foi para a Turquia, Jesus não aplica essa tática com nenhum outro time que ele dirigiu depois do Flamengo. Quer dizer, o que isso quer dizer? Ele soube onde ele estava, e com quem ele estava. Eu vou testar isso aqui. Eu acho que vai dar certo. Lá fora, talvez não tenha dado certo. Não sei porquê, mas o Jesus não repete aquele estilo de jogo que ele colocou no Flamengo em 19. Então, assim, quando o São Paulo falou isso, né, para mim realmente só comprova que é muito nome, é muita mídia, né? Esse cara não deveria ter vindo para o Flamengo, mas era questões pessoais de Marcos Braz. Sobre torcida, né? Muitos ingressos devolvidos, tá? E quem não sabe, tem lá a questão, você pode comprar na hora com cartão de crédito, depois então você emite o boleto, né? Eu acabei entrando no segundo dia só de curiosidade, quando liberou lá para minha faixa, já estava tudo esgotado, só tinha lá aquele de 1.000 e porrada. Passou uma semana, voltaram os ingressos. Tinham vários ingressos sobrando. Fica aí, desde o mais barato até o mais caro. A galera devolveu. A galera devolveu. Será que não conseguiu pagar? Se tocou, de repente está com uma situação ruim? Ou realmente é um protesto por essa merda que está o Flamengo? A gente não sabe. Então, voltando ao time, se ele for com os três atacantes, alguém deve ter dado uma porrada na cabeça dele. Olha, você precisa resolver esse jogo agora, que no Morumbi você está fudido. Né? Vamos pensar desse jeito. Né? É, Se tiver que escolher alguma coisa nesse sentido, apesar de não ver o jogo, óbvio que eu ia para acabar com o jogo no primeiro jogo, com a série no primeiro jogo, né? É óbvio. Ainda mais sabendo a merda que é o comando dele, né? Mas enfim, galera que for ver, espere amanhã, né? E para torcer para uma tarde iluminada do senhor Bruno Henrique, que é o único que presta nesse grupo hoje. Não tem ninguém. Não, Matheus Cunha, Wesley, que não sei quem. Também não tem. Também não tem. Se vocês aí estão com uma pontinha de esperança no título do Flamengo, agradeço ao seu Bruno Henrique e torcer para que aquele gramado do Maracanã amanhã esteja um brinco. Né? Não se esqueçam disso. Né? De buracos no gramado. Né? Bruno Henrique é um velocista. Né? Deus abençoe aí ele nesse sentido, que não vai acontecer nada de ruim com ele. Mas vamos ficar atentos a esses detalhes aí, tá? Porque a administração do Maracanã, o Fluminense, o Flamengo jogam, mas 60 jogos no ano. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. O Flamengo tem que assumir a sua parcela de responsabilidade de culpa nessa merda que é o Maracanã. Nessa merda que é o Maracanã. A gente já tá no mínimo há uns 3 anos falando disso, em sequência. Fora de outras épocas aí que o Flamengo também administrava o Maracanã e sempre teve esse negócio de campo. Mudança para Volta Redonda, até em São Januário o Flamengo chegou a jogar. Absurdo. Qualquer coisinha agora é Cariacica, aquela merda lá. Então, assim, gente, bagunça. Hugo, eu tenho minhas dúvidas realmente ainda quanto todos esses protestos que aconteceram.
recentemente, esse pequeno grupo aí de torcedores, que colocaram alguns camisas de torcidas organizadas. Eu tenho muitas dúvidas ainda, e infelizmente, cara, a minha opinião é, ganhando ou perdendo, principalmente perdendo, essa gestão Landim não sai. Né? Para vocês verem que a falta de profissionalismo é tão grande que agendaram uma reunião na semana de decisão de Copa do Brasil. Se tivesse gente que realmente se importasse com o Flamengo e não com interesses pessoais, qual que era deles? Porra, nós somos os atuais campeões. Vamos pegar aí time de marketing. Porra, faz aí uma divulgação legal, um vídeo, até porque a Globo, que é diretora dos direitos, só começou a divulgar esse jogo terça-feira de noite, com mais veemência, assim. Mas não pega, divulga, faz uns vídeos de divulgação, libera a Flá TV para todo mundo ver essa porra, Ah, senhor, né? a gente. Chama jogadores dos títulos passados, de Copa do Brasil passadas, para fazer depoimento, fazer vídeo, fazer matéria. Cara, não tem mais isso, Hugo. Para chamar a galera de novo, para mostrar, tentar mostrar de alguma forma que é linkado com a história do clube, mas não, não tem como. Não tem como. É a mesma coisa que esperar eu ganhar na Mega Sena da virada. Sim. Não vai acontecer, infelizmente. Infelizmente. Entendeu? A gente está aqui, a gente tem mais 2 minutinhos aqui, que a gente está num app novo aqui. Como é que voa isso? Porque depois até a gente faz a gente conversa melhor aqui sobre esse app. É novo, galera, então é novo e é 0800, porque a gente chegou à conclusão que o Flamengo não vale mais a pena gastar com nenhum tipo de assinatura. Eu vou dar aqui meu placar. Meu placar simplesmente não me interessa, eu só espero que perca para ver se a torcida toma vergonha na cara. Márcio, você tem aí 1 minuto e meio. Olha, para amanhã, um mísero 2-1. E é isso. Vamos que vamos aí e a gente volta a se falar brevemente, beleza? Tamo junto aí, Salvação Rubro-Negras aí, um abraço, até a próxima. Show. Rapaz, eu não julgo ninguém que vá torcer, eu não julgo ninguém que fala para mim e fala que não consegue não torcer. Eu super respeito de verdade. Eu não estou aqui julgando ninguém. Isso aqui é um posicionamento meu. Se vocês ainda têm pique disposição para torcer pelo Flamengo, tudo bem, beleza, eu até admiro vocês, mas não percam de vista. Se o Flamengo ganhar, o mal ainda está ali dentro. E eu deixo um outro questionamento. Se o Flamengo ganhar, esses jogadores vão ter outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vão ter 4 meses de férias. Porque se ganhar, essa cambada não joga mais o brasileiro para valer. E já não está jogando há um bom tempo. Então não percam isso de vista. O Flamengo é muito grande para deixar na mão dessa gentalha. O programa RN pode estar um pouquinho mais devagar, pode estar um pouquinho menos. Pode estar um pouco mais desmotivado, mas o programa RN é vaso ruim, e vaso ruim nunca quebra. Saudações.